Olá pessoal do canal World Educacional, voltando aqui com a aula 2 de princípios dos processos químicos. Nós vamos fazer um teste agora de Felder, um teste simples, mas que é muito importante para a sedimentação do conteúdo que nós estamos abordando, que são processos envolvendo reações químicas. E agora nós vamos fazer esse probleminha, problema relativamente simples, como eu já falei, mas muito importante para as funções, para os objetivos educacionais que estamos almejando no momento. Bem, eu adaptei esse problema aqui de Felder e ele diz assim: 2 mols do componente A, está aqui a minha reação química, ok? Aqui está a minha reação química. 2 mols do componente A reage com 1 mol do componente B, produzindo 2 mols do componente C. Acontece que eu alimento o meu reator com 100 kmol do reagente A e também alimento com 100 kmol do reagente B. E aí eu pergunto quem está em excesso e, consequentemente, quem é o reagente limitante. Percebam que eu fiz uma alimentação equimolar no reator. Ok? Não sei se é um reator batelado, um reator contínuo, não sei. Isso pouco importa. Bem, nós podemos fazer uma regra de 3 simples para resolver esse quesito A, onde eu sei da reação química, né, da relação A e B, reagentes A e B, que 2 mols ou 2 kmols do reagente A reagirão com 1 kmol do reagente B. Ora, se eu adicionar 100 kmols do meu reagente A, como tem aqui 100 kmols, quanto vai ser necessário do reagente B? Resolvendo essa regra de 3 simples aqui, ficaria 100 por 2, seria então 50 kmols de B. Ora, 150 kmols de B. Mas eu adicionei 100 kmols de B, de modo então que eu coloquei B demais. Então B está em excesso. Consequentemente, o reagente A é o meu limitante. Beleza? Ora, mas se eu tivesse pensado ao contrário, se eu tivesse pensado assim, ó, reagente A, deixa eu botar de outra cor, se tivesse pensado assim, ó, reagente A, reagente B, pela estequiometria, né, da reação, 2 mols de A reagirão com 1 mol de B. Ora, mas eu alimentei 100 mols ou 100 kmols do reagente B. Quantos seriam necessários alimentar com o reagente A? Quando você fizesse a regra de 3, você acharia 2 vezes 100, que daria igual então a 200 kmol de A. E você iria se perguntar, ora, mas eu não alimentei 200 kmols do reagente A. Eu alimentei apenas 100. Ou seja, eu alimentei menos do que aquilo que eu precisaria. Portanto, o meu reagente A seria o limitante e igualmente o resultado, o B seria o reagente em excesso. Então, 2 maneiras de se resolver sem nenhum problema, sem nenhum estresse. A lógica é a mesma. Mas prossigamos aqui. Na alternativa B, me é solicitado a percentagem do excesso. Percentagem do excesso. Mas antes, eu pergunto a você, quem é o excesso? Ora, o excesso é aquilo que sobra. A gente já sabe que o reagente em excesso é B. Eu alimentei
o meu reator com 100 kmol do reagente B, mas na verdade eu precisava apenas de 50. A diferença daquilo que eu alimento para aquilo que de fato eu preciso, que é dado pela estequiometria, é o meu excesso. Essa diferença então dá 50 kmol, logicamente de B, que é o que está em excesso. A percentagem do excesso seria então, vou colocar aqui, do excesso seria então, aquilo que eu, o meu excesso, que é 50, está aqui, dividido por aquilo que eu preciso, estequiometricamente falando, que era 50 kmol. Eu excedi em 50 kmol aquilo que eu precisava. E eu precisava exatamente de 50, porque eu achei inclusive aqui, ó. Ok? Eu achei inclusive aqui, ó. Isso daqui então vai me dar quanto? Lógico, se é percentagem, eu tenho que multiplicar por 100. Então isso daqui me dá 100% de excesso. Ok? Eu dobrei a quantidade que eu de fato precisava. Beleza pura? Bem, essa alternativa C ela é muito interessante. Eu vou deixar aqui então as respostas para nós termos o aqui bonitinho. Quem é que está em excesso? Em excesso está o meu componente B. Então isso daqui já é a alternativa A. Qual é a minha percentagem de excesso? 100%. E vou apagar todas essas continhas que nós já fizemos aqui, porque o objetivo do vídeo é ser curto, porém ser informativo. Então não vou ficar editando não, certo? Ok. Prosseguindo aqui. Olha que interessante. Se a reação ocorre até se completar. Se vocês pegarem a aula 1, eu falei sobre o grau de conclusão da reação. E disse que o grau de conclusão da reação é nada mais, nada menos do que a conversão do reagente limitante. Então, quando eu digo que a minha reação se deu em tempo suficiente para que se completasse, eu estou querendo dizer que a conversão do reagente limitante foi de 100%. Tranquilidade? Bem, então vamos lá. Eu estou querendo dizer que todo A foi consumido. Olha que legal. Então, o problema me pede exatamente o quê? Quanto de excesso irá sobrar? Quanto de excesso irá sobrar? É muito simples, pessoal. Se todo reagente limitante ele foi consumido, e se eu adicionei, percebam bem, já foi visto que 100 kmol de A reage com 50 kmol de B. A gente já sabe que 100 kmol de A precisam de 50 kmol de B. Como se adicionou 100 kmol de B e reagiram 50 kmol desses 100 kmol, sobraram então quanto? 50. Aqui a minha é o N de B vai ser igual a 50 kmol. Isso daqui é o que sobra, é o que fica sem reagir. Vocês compreenderam? Se 2 mols de A reage com 1
1 mol de B. E se eu adiciono no meu reagente, no meu reator, 100 kmol de B, é lógico que eu vou ter que reagir 50 kmol de B. Só que o meu excesso foi que eu coloquei 100 kmol de B. Nós já tínhamos calculado o excesso. E o meu excesso é aquilo que fica sem reagir. Eu adiciono 100 kmol, mas de fato reage 50. Sobram então, sem reagir, 50 kmol. E essa é a resposta do meu quesito I, né? CI. Exatamente aqui. Bem, prosseguindo aqui, galera. O meu problema me pede o número de C formado. Aí você vai me perguntar, ora, eu vou fazer de vermelho aqui, ok? Quanto foi de produto C que foi formado? Quanto foi de produto C que foi formado? Então, vamos resolver aqui. Você acha que ficaria melhor fazer, mais fácil de compreender, com reagente limitante ou com reagente em excesso? Resolver o meu problema. Eu vou trabalhar sempre com limitante, porque fica mais fácil. Nesse caso aqui, vou ficar mais fácil. Eu posso seguir para uma regrinha de 3 também. Ó. A e C. Da estequiometria, da reação, eu tenho que 2 mols de C reagem com 2... Aliás, produzem 2 mols de A produzem 2 mols de C. Ou 2 kmol, 2 kmol. A reação aqui é 1 para 1. Se eu reagir todo o meu reagente limitante, ou seja, se todos os 100 kmol do reagente A foram consumidos, quantos kmol do produto C serão formados? Se vocês fizerem a continha, vocês obterão que 100 kmol de C serão formados. De boa? E o mais interessante agora está na extensão da reação. Deixa eu fazer de vermelho aqui a extensão. O que é a extensão da reação? É um epsilonzinho, um ezinho invocado aqui. E ele diz que é o quanto da espécie I sobraram menos o quanto da espécie I foi alimentado dividido pelo coeficiente estequiométrico do componente I. Vamos então fazer para o A, para o reagente limitante A. Vamos lá. O que eu preciso informar a vocês é que a extensão da reação é da reação e não do componente químico. É da reação. Então, tanto faz eu fazer com A, B ou C. Eu vou fazer com A para mostrar a vocês, depois eu vou fazer com os outros 2 componentes, o reagente B e o produto C. Quanto foi de A que sobraram? Perceba, neste problema ele está dizendo que todo o A foi consumido. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Se não sobrou nada, significa que a reação, né? A reação se completou inteiramente, para ser redundante. Não sobrou nada do componente A. Ora, mas quanto eu alimentei de A? Eu alimentei 100 kmol. Foi dado no problema. Ok. E qual coeficiente estequiométrico? Eu olho para a reação química e coloco um 2. Mas como o A é um reagente, eu tenho que consertar aqui esse sinal e colocar menos 2. É menos para reagentes e mais para produtos. Quando vocês fizerem aqui a conta, vocês vão ver que a extensão da reação é 50. Ora, mas Wilson, e se eu fizer para o componente B?
Como é que vai ficar? Vai ficar do mesmo jeito, meu caro. A extensão da reação vai ser sempre isso daqui. Quanto foi que sobrou de B? Eu acho que foi inclusive o que nós colocamos. Quanto foi que estava em excesso? Quanto ficou sem reagir? Ou quanto sobrou do excesso? Sobraram 50 kmols. E quanto foi que eu alimentei? 100. Foi não? Foi. Olha aqui. Está dado no problema. E quanto é o coeficiente estequiométrico do reagente B? É 1. Mas como ele é reagente, coloca menos 1. Se vocês virem, isso daqui vai dar quanto? Menos 50 sobre menos 1 vai dar 50. E para o C? Vamos lá. Você adicionou alguma coisa de C no início da reação? Lá no reator você alimentou, você colocou alguma coisa de C? Não. Então isso daqui é 0. Mas ora, quando o reagente C, Perdão, deixa eu só consertar aqui. Quanto de C foram produzidos? 100. É a quantidade final do produto C. Você alimentou alguma coisa no reator com C? Não, eu só alimentei A e B. Então você não alimentou nada. Beleza. E qual é o coeficiente estequiométrico? Eu olho para a reação química e vejo que é 2. É positivo porque C é um produto. Quando você fizer a continha, eu acho que vocês não devem estar vendo aí, mas eu vou puxar para cá, ó. Quando vocês fizerem essa continha, vocês vão ver que o coeficiente estequiométrico, a extensão da reação, continuou sendo 50. Então eu mostrei por A mais B e por C também que o coeficiente, que a extensão da reação não depende da espécie química, mas depende da reação. Se eu tenho uma reação química, eu tenho uma extensão da reação. Se eu tenho duas reações químicas, eu tenho duas extensões da reação. Se eu tenho três extensões da reação. A extensão da reação é da reação e não dos seus componentes químicos. Agora, na hora de calcular, eu preciso ter a sensibilidade de fazer aquilo que é menos trabalhoso para mim. Então, vocês não precisam fazer para A, para B e para C quando eu estou me relacionando com a extensão da reação. Apenas para um componente. Eu gosto de fazer com o reagente limitante. Mas vocês fiquem à vontade para isso, ok? Vamos para as demais perguntas. Um momentinho aqui. Voltando aqui, pessoal. Na alternativa B, D de dado, me foi solicitado assim, ó, para 50% de conversão do reagente limitante A. Opa! A reação não mais foi até o fim. Lembra? O grau de avanço da reação é grau de avanço ou grau de conclusão da reação, né? Ou seja, a conversão do componente A, o grau de conclusão da reação foi igual a 50%. Ou seja, o componente A reagiu até a metade daquilo que você alimentou. Me foi solicitado quanto de componente A vai deixar de reagir. Aí é muito simples, pessoal. Vamos lá. Né? Quanto vai ser de A que não vai reagir? Quantos mols de A não vai reagir? Vamos só lembrar aqui um tiquinho. O que é conversão, pessoal? O que é conversão? Conversão é aquilo que reage sobre aquilo que você alimenta. Aquilo que você coloca. A conversão do componente A vai ser igual. O que é que reage? É aquilo que alimenta
menos aquilo que sobra, concorda? Sobre quem? Aquilo que você alimenta. Se você isolar tudo muito bonitinho, você vai ter simplesmente que a quantidade de matéria de A que sobra vai ser Na0 menos quem? F de A vezes Na0. Então vamos substituir. Quanto sobrou do componente A? Vamos ver. Quanto eu alimentei? 100. Mas quanto reagiram? 50%. 50% de quem? Daquilo que eu alimentei. Então, eu simplesmente vou ter que 50 kmols de A não reagiram. E é exatamente isso que eu estou afirmando, porque aqui é o número final de mols. Bem, para ser sabido, eu não vou calcular agora o número de B nem o número de C, mas agora eu vou calcular a minha extensão da reação. E posso calcular a extensão da reação? Lógico que posso calcular a extensão da reação. A extensão da reação é dada pelo número final da espécie I menos o número inicial da espécie I sobre... Opa! Aqui o traço ficou muito feio. Pelo seu coeficiente estequiométrico. Então eu tenho para o componente A, que é o limitante, quanto foi que sobraram? 50. Quanto foi que eu alimentei? 100 kmols. E qual é o seu coeficiente estequiométrico? 2. Mas como ele é um reagente, eu tenho que corrigir com menos. Isso daqui vai dar menos 50 por menos 2, que vai ser igual a 25. Isso daqui é adimensional, viu, pessoal? Como eu faço, então, para calcular agora o número final de B e o número final de C? Ora, isolando de novo aqui o avanço da reação. Perdão, esse negócio, esse Ezinho aí, que é a extensão da reação. Então vamos lá. Só para vindo daqui para cá, eu tenho que N final do componente I qualquer vai ser igual o N inicial desse componente I mais o seu coeficiente estequiométrico vezes quem? A extensão da reação. Vou calcular então o N de B. N de B vai ser igual. Quanto foi que eu alimentei de B inicialmente? 100. Qual o coeficiente estequiométrico? Olha lá para a reação. Menos 1, porque ele é reagente. Vezes 25. Então, o N de B vai ser igual a quanto? 75 kmol. Vamos fazer agora o N de C. Quanto foi que eu alimentei o reator com o produto C no início da reação? Eu não alimentei com nada. Então é 0. Mais seu coeficiente estequiométrico vezes quanto, pessoal? 25. Ok. NC, então, vai ser igual a quanto? 50 kmol. Quilomole ficou, que não está errado. Mas eu vou colocar quilomol de C. E aqui é de B. Respondi tudo direitinho. Percebam. Nós já tínhamos visto que apenas 50 kmols de A iam reagir. Se eu adicionei 100 kmols e 50 kmols reagiram, se o reagente A e o produto C tem uma proporção estequiométrica de 1 para 1, se eu reajo 50 mols do componente A, eu vou produzir 50 mols do componente C. Não foi exatamente isso que nós achamos aqui? 50 kmols do componente C. Esta é a quantidade de C produzida.
ok? Vamos agora responder. Permitam-me apagar isso daqui. E agora nós vamos precisar responder a alternativa E. Bem, permitam-me isso daqui para o vídeo ficar curtinho, como dizem uns. Pronto. Vamos de cara, sem muita edição, sem muito cuidado com essas coisas, resolver o C. Bem, no C ele pede a conversão de C, de A, de B e a extensão da reação quando sobram 60 kmol do reagente B. Então, quando eu não sou bobo nem nada, eu vou colocar aqui, ó, a conversão de B. Toda conversão ela é o quê? O que reage pelo que você alimenta. Ok. Olha, sobraram 60. Significa que reagiram quanto? Ó, reagiram 100 que eu coloquei, menos os 60 que sobraram. Reagiram 40. E quanto foi que eu alimentei? Eu alimentei com 100. Então, 40% é a minha conversão fracional do reagente B. Então, já foi isso daqui. E do A? Ora, eu não vou fazer do A agora, não. Eu vou fazer agora a extensão da reação. E eu não sou bobo nem nada. Eu vou fazer com o reagente B. O que é a extensão da reação, pessoal? Ni menos Ni0 sobre Ni. Vamos lá. Ni é o N final. Quanto foi que sobrou do reagente B? 60. E eu alimentei com quanto? Com 100. Qual o seu coeficiente estequiométrico? Menos 1. Perceba que isso aqui daria menos 40 por menos 1, que é igual a 40. Feito isso, eu tenho condições de achar quanto de A que sobraram. Na0, aí aqui, menos 2, que é o coeficiente estequiométrico do componente A, vezes a extensão da reação. Na, eu alimentei com 100, duas vezes a extensão da reação 40, que vai ser igual a 100 menos 80, 20 kmol. Bem, então a conversão de A vai ser simplesmente, eu já achei aqui a extensão da reação, a conversão do componente A vai ser aquilo que reage. O que é que reage? Bem, o que é aquilo que reage? Eu adicionei 100 e sobraram 20. Isso significa que reagiram 80 mols. E quanto foi que eu alimentei? Com 100 mols. Então isso daqui vai dar 80%. Isso daqui é aquilo que nós já tínhamos falado. É o grau de conclusão da reação. O grau de conclusão da reação é nada mais, nada menos que a conversão do reagente limitante. E aí, pessoal, nós acabamos essa videoaula e vamos para frente, ok? Mais vídeos como este nós encontraremos no canal em breve. Espero que vocês tenham um bom estudo e que prossigam nessa fase daquilo que eu tenho chamado de sedimentação de conceitos fundamentais. Isso daqui não é nada muito de outro mundo, mas nós vamos arrochar esse nó ainda, viu? Um abraço, boa aula.